Ontem foi um dia engraçado, curioso, porque a gente viu o governo tomar uma surra no Congresso com vários vetos, né? Tem um grito aí de guerra. O pessoal comemorando ali no departamento comercial. Então é Acho bom. que a coisa foi boa. Acho que atingiram as metas. Departamento comercial da Band comemorando. Excelente notícia. Olá, É a melhor notícia que tem. Departamento comercial da Band tá feliz, ouvinte Tá querido, ouvinte batendo querida. palma, tem até um sino Ó, ali. tem sino. Quer dizer que eles Rapaz, atingiram foi bom. meta, ou seja... Que bom. Bom, hein? 13º garantido. Isso é um bom sinal. Mas ontem o governo perdeu uma votação que era para ele, governo, importante. Para o país foi excepcional que tenha caído o veto do presidente. Foi uma vitória da sociedade. Não vejo como uma derrota do governo. Acho que é uma lição que o governo tomou e uma vitória da sociedade, que foi o tal derrubada do veto do presidente Lula, a desoneração da folha de pagamento. Ela vinha assim como está e assim permanecerá até 2027, sem uma taxa de 20% da contribuição patronal da Previdência ali, que é um escândalo, é um negócio absurdo, é um troço, assim, é filosoficamente criminoso você punir a contratação de pessoal. É um absurdo. Eu sei que tem gente que defende, eu sei que tem devotos de Fernando Haddad, eu sei que tem aqueles que têm uma cabeça dizendo é a Receita Federal, de onde vai tirar dinheiro, isso é um privilégio. Privilégio coisa nenhuma. O empresário repassa para o preço, o empresário demite. O empresário nunca paga. Quem paga é você, quem paga é o consumidor. Será que não fica claro que se você tem um custo, qualquer que seja, numa empresa, ela vai repassar? Sob pena de vender menos, risco de vender menos, ou de você pagar mais caro, e se vender menos, você vai ter menos produto para comprar. Então, é você que paga essa conta, somos nós. No final, a geladeira custa mais caro, o frete custa mais caro. O frete está nessa. O frete está nessa, porque transporte de carga está nessa. Call center está nessa. Aumenta o custo do seu banco, aumenta o custo de tudo. É uma piração. Call center é o primeiro emprego de muita gente. Call center é uma coisa fundamental. Então o Congresso foi lá e derrubou o veto. O discurso do governo é um discurso vazio, fake, falso. É um discurso de superfície. Sabe aquela película fina de gelo sobre um lago e sobre o qual você não deve andar? Porque não tem consistência, não segura os passos. Eles falam em austeridade, eles falam em responsabilidade fiscal, eles falam em respeito ao dinheiro do contribuinte. Quem falou um negócio desse? Tá cheio de maneiras de fazer isso com o que tem lá. Aí eles disseram, não, mas nós estamos pegando e vamos gastar 9 bi, 10 bi com isso. Não, pera. Vamos lá. O governo tem mais de R$1 trilhão. Mais de R$1 trilhão. Aliás, é bem mais, porque é 1,3 trilhão de reais, só o 3 é 300 bi. 1,3 trilhão de reais em bens imobiliários. Nós estamos falando de mais de 700 mil imóveis do governo. Desses, menos de 60 mil estão em uso. O governo gasta em aluguel R$1,5 bilhão de reais por ano em aluguel. E tem esse estoque de 1,3 tri de reais. E sabe quanto que ele arrecada com os imóveis? 11 milhões. Então, ele gasta R$1,5 bilhão de aluguel, arrecada 11 milhões e tem um estoque de 700 mil imóveis. Quando o Paulo Guedes, ministro da Fazenda de Jair Bolsonaro, entrou, esse é um bocudo e prometeu, nós vamos vender esse trilhão, vocês lembram disso? Era 1 trilhão da Previdência, 1 trilhão da reforma patrimonial, só 1 trilhão, tudo era 1 trilhão. O cara ia fazer um governo de 3 trilhões, não fez. Mas tá lá, tem lá esse trilhão. Tá aí uma oportunidade para o Partido dos Trabalhadores, trabalhar a favor dos trabalhadores e atacar, por exemplo, isso aqui. Qual é a lógica de manter um estoque de 1 trilhão em bens imobiliários? Qual é a lógica disso? Me diz, tem sentido um negócio desse? 1 trilhão de reais, 1,3 trilhão de reais, é uma coisa inacreditável, porque a dívida pública brasileira hoje está em 7,8 trilhão de reais. Subiu mês contra mês, novembro desse ano contra novembro do ano passado, subiu 600 bilhões de reais, quase que
metade desse estoque imobiliário. Por quê? Porque a gente dá déficit. Por quê? Vão dizer, não, porque a taxa de juros traduz a inflação, mas a gente dá déficit. A gente dá déficit todo ano. Pegar o déficit, nós estamos falando de janeiro a setembro de mais quase 100 bilhões de reais. E nós vamos fechar o ano com déficit. Então, se a gente realmente está falando em austeridade, responsabilidade, respeito ao dinheiro do contribuinte, aqui tem uma chance muito boa, mas a gente não vê uma palavra do governo sobre isso. Como a gente não vê uma palavra do governo em reduzir coisas como sexto país que mais gasta com o servidor público. Desculpa, não dá para o Brasil ser o sexto país que mais gasta com um servidor público. Primeira, a justiça mais cara do mundo, 1,3% do PIB. É quase que o nosso déficit, igual ao nosso déficit, sendo que na Alemanha eles gastam 0,3% do PIB. A Itália menos de 0,2%, a gente gasta 1,3%. Segundo Congresso mais caro do mundo. Segundo país com o maior número de ministérios do mundo. Sabe, tem um monte de indicadores sobre os quais o governo pode se debruçar, o Estado brasileiro pode se debruçar, em parte o governo pode se debruçar, e eu dei aqui um exemplo muito claro de coisas que o governo pode fazer para atacar a austeridade, buscar responsabilidade, respeitar o dinheiro do contribuinte, mas também o governo tem a missão de, em vez de ficar perdendo sua energia, tomando uma surra, se metendo com marco temporal, se metendo com folha de pagamento, vai procurar coisas que agilizam e melhoram a produtividade do país. Por exemplo, Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Foi aprovada há 2 anos na Câmara dos Deputados, está parado no Senado. Passou pela Comissão de Agricultura, está na Comissão de Meio Ambiente, agora no dia 13 de dezembro foi retirado de pauta. Não vão discutir. Agiliza de forma espetacular o licenciamento ambiental. Mas a esquerda, da Marina Silva, as ONGs, aquele povo lá, dizendo que isso aí é o PL da destruição. Pronto, já arrumaram um apelido, aí o governo amarela, o presidente e os ministros falam, ih, caramba, nós somos verdinho, nós não podemos parecer que nós não somos verdinho, chamaram de PL da destruição, pronto, já virou um caos esse troço, e aí para ali. Hoje, um licenciamento ambiental leva um tempo absurdo, as várias etapas, e conforme a área, leva um tempo mais absurdo ainda. Não pode ficar assim, ou vai ou racha, ou libera ou não libera, e esse PL estabelece um prazo para os órgãos licenciadores se pronunciarem. Se não se pronunciarem, tem punição para os órgãos licenciadores. E agiliza o processo para quem pede a licença. Esse projeto de lei parte do princípio que a Marina Silva não abraça, que os IBAMAs não abraçam, porque eles não gostam disso, porque eles não confiam nas pessoas, porque eles querem controlar o meio ambiente e deixar o Brasil no atraso. Mas é o seguinte, nem todo mundo age de má fé. Então parte do princípio que existem pessoas que agem de boa fé. E se depois você flagrar a pessoa agindo de forma imprópria e incorreta, ela é punida. A declaração de imposto de renda é assim. Por que na declaração de imposto de renda não vai um fiscal na tua casa pedir todas as notas? Você vai lá e declara. Olha, chama-se declaração de imposto de renda. Você declara que você ganhou isso no ano, você declara que você pagou isso de imposto no ano e você faz o ajuste. Aí depois, por amostragem, aí depois por inconsistência, eles podem vir até você. Teve um ano, na minha experiência com a Receita Federal, há muito tempo, coisa de 30 anos, em que o volume de notas médicas por uma necessidade de cirurgia familiar foi muito maior do que o normal. Teve uma cirurgia grande, etc., e despesas médicas, e essas notas foram colocadas no imposto de renda. Óbvio que é atípico. Aí a Receita falou, mas essa despesa é atípica. Exatamente, é atípica. Então eu peguei todas as notas fiscais, fui até uma... Naquele tempo você precisava ir, agora eu acho que você só manda. Eu fui até uma instalação da Receita Federal, exibi as notas, todas, nunca mais tive problema, e não tive problema nem naquele ano. Mas eles tinham razão.
eu apresentei, eu coloquei na minha declaração um volume de notas que era atípico mesmo, só que era real, tanto que eu tinha as notas fiscais. Aí tudo bem. Agora, se todo mundo é tratado como sonegador, bandido, ladrão, você já imaginou como é que ia ser a declaração de imposto de renda? Ia ser um inferno para a gente poder trabalhar no Brasil. Por que a gente pode fazer uma declaração de imposto de renda, mas na área ambiental todo mundo é ladrão? Bons, só os funcionários que operam na área do meio ambiente. E o governo não faz nada contra isso, o governo não se mexe nessa área. Eu estou citando algo que tem a ver com racionalidade, que tem a ver com produtividade, que tem a ver com aquilo que o governo deveria usar de discurso para o Brasil ser um país mais moderno. A gente deveria apostar em barateamento da máquina e simplificação. A burocracia nos come. O barateamento da máquina não vem. Resultado, nós não podemos abrir mão de receita nunca. Nunca podemos abrir mão de receita. Então nós estamos condenados, e por isso eu trouxe esses exemplos, a viver sempre buscando mais e mais dinheiro nosso. Quer dizer, a gente vê a todo instante o nosso dinheiro ser sugado por Brasília. E nunca alguém dizer, olha, nós vamos ter uma redução de carga. Por quê? Porque a gente vendeu o estoque do governo, de imóveis. Então toda a área patrimonial do governo nós vamos desfazer um pedaço importante, nós vamos desmobilizar. Nós vamos ver o Brasil, olha, reduziu brutalmente o volume de ações trabalhistas. Então nós vamos reduzir a estrutura do Ministério, do Tribunal do Trabalho, da Justiça do Trabalho. Olha, o Congresso Nacional não precisa ter 3 senadores por estado, vamos ter só 2. Olha, o menor estado vai ter só 1 deputado, então nós vamos reduzir. O Congresso brasileiro não vai mais ser o segundo mais caro do mundo. O governo não vai mais gastar 13% do PIB com servidor, que é o 6º país que mais gasta, como eu falei. E nós temos uma das 12 maiores cargas tributárias do mundo. Isso não faz sentido, né? Sendo que os outros são exemplos, alguns melhores do que a gente, sobre o uso do dinheiro que a gente não tem. Então, eu não sei se você concorda com isso, não sei se você discorda, mas é a minha opinião sobre o assunto.